Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso 21º episódio do programa Vozes Urbanas, que é o videocast, podcast do CAU-FRJ, que a gente sempre traz especialistas para conversar sobre alguns temas de relevância para a categoria, e hoje a gente vai falar sobre intervenções urbanas. Temos aqui o arquiteto Rodrigo, o arquiteto Miguel, e o nosso presidente Cid vai fazer as saudações iniciais. Bom, primeiro é uma alegria, um prazer enorme a gente estar conversando com 2 colegas que são super talentosos aí na área da arquitetura, na área do urbanismo, na área de projetos urbanos, que é o Rodrigo Azevedo, que está aqui conosco, e Miguel Pinto Guimarães. E é muito importante a gente tratar esse debate aqui, essa conversa, para as pessoas entenderem que a questão de intervir nos espaços é uma atividade e é uma atribuição profissional, inclusive, dos arquitetos e urbanistas. Então é nesse sentido que eu acho que a gente vai poder conversar um pouco sobre esse assunto. Eu vou começar aqui com o Miguel, já colocando a primeira questão, que é o seguinte: muita gente acha, Miguel, que a intervenção no espaço das cidades é a iniciativa, e às vezes até é mesmo, do gestor público, ou seja, do prefeito, né, ou do governador, daquele que está ali no comando da administração pública. Mas, na verdade, quem pensa, quem planeja, quem propõe as melhorias, as qualificações desses espaços são os arquitetos, não é verdade? Bom, obrigado pelo convite, tá aqui o prazer estar com o Rodrigo, o Cília, eu historicamente, o gestor público, o poder público, sempre foi o que o fez as grandes integrações, né, então você tem Rossmann, Pereira Barros, você tem as grandes integrações que eram estatais. A partir de meados do século XX, eu acho que a sociedade civil tomou essa iniciativa para si, né. Eu acho que integrações pontuais têm sido muito no mundo todo, têm sido muito efetivas, em transformar a cidade. Então é o que a gente chama de ecocultura urbana, né, você tem ali um equipamento de qualidade que regenera todo um tecido econômico e social em volta. Acho talvez uma das primeiras, né, a Ghirardelli Square em São Francisco, foi uma antiga fábrica de chocolate, virou um centro cultural, e aquilo ali contaminou positivamente toda a região portuária e mudou o eixo, desenvolvimento da cidade para a região portuária. Isso você vê em várias cidades do mundo, e o arquiteto, a gente faz isso para o bem e para o mal, né. Então a gente, você tem o poder, às vezes, fazer muitas vezes alguns poderes públicos, algumas entidades, etcétera, fazem isso para criar uma gentrificação, então a gente faz isso com o bem e para o mal. Mas é ciência, acontece, né, eu acho que isso tem no Rio de Janeiro tem vários exemplos, o mundo todo tem vários exemplos nesse sentido. Rodrigo Azevedo, essa intervenção, como foi dito aqui, né, de quase que uma cultura urbana, você acha que isso é contraditório ou é complementar à necessidade do planejamento urbano territorial propriamente dito? Olha, obrigado aqui pelo convite, novamente, o prazer estar aqui na mesa com vocês todos. Complementando um pouco o que o Miguel falou, ali nos anos 90, quando você pega a Europa, principalmente a Europa, né, tem um movimento muito grande das organizações da sociedade civil para ocuparem espaços onde o governo ele abre mão, né, a gente está falando de Europa, né, que tem né, o governo é proativo no que tange a cidade, mas nos anos 90 começa ali o governo a abrir mão de pensar a cidade. E quando a gente veio para o Brasil nessa mesma época, aqui a coisa já estava num movimento ali, anos 2000, na nossa geração, ano 2000, né, a gente se informa em 97, 98. Aliás, somos a mesma turma, assim, encontramos outros passado, e uma turma muito profícua. Nós, Duarte Vaz, Washington Fajardo, Pedro Rivera, foi uma turma ali que dá muito orgulho na nossa região. Uma turma ótima. E nesse período de 2000 aqui no Rio de Janeiro, você tinha ali em 92 entrou o César Maia, né? O César Maia está com o Conde. E aí foi muita sorte nossa isso, por um lado, porque a questão urbana no Rio de Janeiro ela estava abandonada, entra César Maia com uma estratégia política de intervir na cidade, chama o Conde, e de fato aí a nossa formação na faculdade e recém-graduados, a gente estava trabalhando com projeto urbano, né? Tinha essa possibilidade, tinha licitação, tinha concurso, tinha pequenas contratações do município, o Estado começou a copiar, fazer também coisas, mas isso depois começou uma decadência muito grande. Isso está muito associado
a falta de técnicos nas prefeituras, né? Então, você começa aí uma massa de aposentadorias, de técnicos saindo dos municípios e a falta de contratação. Então, isso persiste até hoje, né? Então, a gente tem... então, aí acaba que as organizações da sociedade civil, que o Miguel menciona, lá na Europa, nos anos 90, já estavam atuando nesse sentido, e no Brasil e no Rio, né, começa, então, algumas ações, entre elas alguns projetos que a gente desenvolve nesse caminho, quando começa a identificar que o governo não dá mais conta, né? O governo ali abre mão de pensar a cidade, abre mão de fazer a cidade. Tem uma coisa que eu lembro que o Esteve falava para o Fernando Henrique, do MST, falava assim, ó, você quer acabar com o MST, você faz a reforma agrária, né? Isso é, se você quer planejar a cidade como um todo, né, você começa a agir sobre a cidade, né? Enfim, e aí você deixa as organizações, elas continuam agindo, mas você passa a estar presente também. E o que acontece é que o governo ele deixa de estar presente. E como é que o governo age nessa hora? Qual é a liberdade que você tem para fazer aquela intervenção? É uma área que está degradada e tal. Qual é o limite que ele te dá de liberdade e até onde ele te dá direcionamentos e tal? Ou é você que tem que puxar esses... Porque eu acho que o que acontece é o seguinte, a nossa educação como arquiteto é aprender a projetar e aguardar um contrato, né? Você aguarda o cliente, você aguarda a licitação, você aguarda o concurso. O que está acontecendo... Nenhum de nós tem esse perfil. Exatamente, exatamente. Então, o que está acontecendo assim, é que o arquiteto, novas atribuições vêm para o arquiteto, que é identificar os problemas na cidade, identificar os problemas na cidade, identificar os aladores, As questões... e aí você aí você desenvolve um projeto, tudo tudo Mesmo sei se é procurar, mesmo se mais importante é isso, Cisne. E outra coisa, não só isso, a gente monta equação, a gente traz o financiador, a gente monta uma equação financeira, é muito além do trabalho, e muito. A gente entrega um projeto pronto. Você faz o papel que o governo... E você substitui, porque quando o governo, que o Rodrigo observou muito bem, quando o governo abre esse espaço, é importante que os arquitetos planejadores entrem, não venha só o mercado. Se vier o mercado, tem uma deturpação. Quem tem que ditar o planejamento urbano é a nossa classe, apoiado pelas instituições. E aí o mercado vem viabilizar, mas não pode deixar na mão do mercado do planejamento. Mercado é um braço importantíssimo. Você não pode deixar de fora essa equação, de maneira nenhuma. Mas quem tem... E aí, os projetos até recentes, exemplos, enfim, eu tenho o projeto do Jardim de Alá, junto com o Sérgio Continental, com o João Souza Machado, nossa empresa Opan. O Rodrigo tem vários projetos que foram propostas nossas. Nós levamos ao poder público uma proposta, o Rodrigo tem vários projetos que ele provoca toda a questão da evolução da renovação da Avenida Chile, renovação da Praça 11, ali nos arredores de Saboda, uma proposta do Rodrigo, né, que provoca toda uma movimentação. Aí abre-se os editais, das concorrências, etc. e tal. Mas é importante que nós tenhamos voz ativa nas decisões urbanas, e que não acontecia. Sim. Vocês falaram muito aí do Conde. Vocês acham que o Conde foi um recorte disso? Ou seja, se tratava muito, do ponto de vista do governo, do poder público, o planejamento urbano único e exclusivamente como uma questão relacionada à legislação urbanística e edilícia, e a partir do Conde a gente trata isso com desenho urbano real, verdadeiro, acontecendo, onde até a população pode entender o que é uma intervenção sob o ponto de vista da legislação e o que é uma intervenção sob o ponto de vista do desenho urbano. Claro que ele é consequência da legislação, mas havia uma separação nesse sentido por conta do gestor público. E me parece, pelo que vocês estão dizendo, Leila, o governo Conde, quando o secretário e depois como prefeito, meio que rompe isso e impõe essa nova maneira de planejar as cidades. Você acha que passa por aí o ponto? Eu acho que a cidade do Rio teve uma sorte que o Estado não teve, né? A gente teve uma história recente de prefeitos que tem o entendimento da arquitetura e do urbanismo como ferramenta da transformação, né? O César Maia tinha esse entendimento muito claro, o Conde teve esse entendimento muito claro, o Eduardo Paes também teve esse entendimento muito claro. Então, o Eduardo tem um conhecimento da potência do urbanismo para chegar aos objetivos econômicos e políticos dele. Ele era secretário do Meio Ambiente, né?
o César. Aliás, secretário do meio ambiente é uma profissão que está sendo engenheiro, porque a pessoa vira prefeito. Todos os outros. Então, eu lembro que o nosso primeiro projeto para o César Maia foi quando o Eduardo era secretário de Meio Ambiente. Então, assim, a gente já está nessa aí, pensando e projetando a cidade há 30, e foi uma proposta que a gente levou ao César. E ele fez daí um grupo chamado Jovens Urbanistas, que era uma turma de recém-formados ali, jovens ainda, propondo coisas para a cidade, né? O Mercado da Bacinha, o Mercado da Bacinha é um projeto nosso que a gente levou pro César. O César falou, vamos fazer. E a própria Elias Paquetá também, quando era o pai, né, o secretário de Meio Ambiente, então, ele digamos que ele cresce nesse berço aí, nesse meio, um conde. Eu me lembro do Eduardo falando uma vez assim, que ele chegou, ele era subprefeito da Barra, e falou assim, pô, que tinha que fazer a reforma, e tentei todos os mobiliários de cores, coloridos, aí o conde chegou e falou assim, você tá louco? Você tá louco? O maior ativo do Rio de Janeiro é a paisagem, né? Você não vai pintar de colorido o mobiliário urbano. O mobiliário urbano tem que sumir para a paisagem aparecer. E aí foi muito interessante. Eu falei, aprendi. Aí, tava cheio de boa intenção e fiz uma besteira, né? Então, e eu acho que isso no Rio de Janeiro é algo que tem que estar muito claro para o gestor, para os arquitetos, enfim, para a sociedade, que o nosso maior ativo é a paisagem. Agora, esse movimento quase que natural, vocês também abordam aí, falando das sugestões, né, para a cidade, para o desenvolvimento da cidade. Talvez não fosse interessante, e aí eu pergunto até a nossa conselheira federal também, que a nossa instituição, quer dizer, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, pudesse ajudar a alavancar um pouco essa história, ou seja, incentivar essa história, liderar esse processo, convocar os arquitetos, agregar esses valores e peitar, entre aspas, no bom sentido da palavra, os governos, inclusive os governos locais. Quer dizer, você acha que valeria esse papel a ser Ao desempenhado? invés deles fazerem isso gratuitamente, ficarem forçando. Não, porque vocês estão fazendo estudos que ainda não foram encomendados. Mas isso eu acho. De show não. Eu acho de alguma maneira isso nos dá uma legitimidade de trazer o desenho da melhor cidade para a mesa. Porque quando você vem a partir do contratante, você já não tem aquilo é a melhor cidade ou o melhor estado. Então, como você esse início, né, é interessante porque você traz essa é a melhor cidade. Claro que enfim, a gente busca sempre, não é uma ciência, mas é uma intenção. Então, a gente, de alguma maneira, está protegido. Mas é claro que o CAL, o IAB, as instituições, as BEA, são super parceiras disso, devem ser muito parceiras disso, né? Porque entram os outros atores, entra justiça, entra outras coisas que a gente precisa propor de vocês, sim. Porque eu me refiro ir mais fundo nisso, porque, na verdade, o exemplo recente que a gente tem dessas intervenções, quando entra as nossas entidades, os nossos parceiros, é o exemplo de concurso público, né? Então, o Rio Cidade, você lembra bem, Favela Bairro e tantos outros, vem por aí concurso público. O que eu estou aqui tentando entender é se isso não seria um papel mais profundo, né, e mais institucional, né, de convocar, de abrir, de criar um ambiente profissional para os nossos colegas arquitetos, urbanistas que pensam a cidade, em trazer esse tipo de soluções. Pode brigar com eles. Você vê, Oi, aqui só para você ter uma ideia, o maior monumento que é visitado no Brasil, certamente, que é o nosso Corcovado, não é? Um ponto turístico importante, até hoje não se equacionou aquele entorno e aquele excesso ali Interessante você falar isso. do Bom Distrito. A gente fez um projeto para lá, junto com a Associação de Moradores, fez um master plan, doou para a prefeitura, isso foi... Nada aconteceu. Eles chegaram a botar para licitar o projeto, ia fazer calçada, porque ali, proporcionalmente, ali é o bairro que mais recebe turistas no Brasil, que está na América Latina também. E é um caos, é um lixo lá. E a gente fez o projeto todo, entregou à prefeitura, junto com a Associação de Moradores, e depois a prefeitura desistiu de licitar. Então está lá parado esse projeto, ainda válido, é um master plan para todo o bairro. Eu estou dando esse exemplo, como temos o Jardim de Alá, como temos áreas importantes, por exemplo, Quinta da Boa Vista, sim, uma área que precisa ter um tratamento, precisa ser revitalizada, né? Mas a população usa, todo mundo usa, mas usa mal, sem conforto, sem condições. Só acrescentando, que aí, o que acontece?
A partir do momento que você não tem os funcionários nas prefeituras, não é para fazer projeto, é para identificar o problema, é decidir se vai ser uma licitação Privado para projeto. captar um dinheiro, exatamente, e fazer acontecer. Esses funcionários não existem mais nas prefeituras. Do estado do Rio de Janeiro são 92. Só analisa um projeto à luz da legislação para dar. Tá. Eu fui secretário em Nova Iguaçu lá com o Lindbergh. Quando a gente chega lá, tinha 3 arquitetos na prefeitura, de 1 milhão de habitantes. Então, isso fala assim. Então, assim, aí a gente fez um levantamento, uma pesquisa, no estado do Rio de Janeiro não tem. Então, você imagina o estado do Amazonas, do Maranhão. E aí, a partir daí, você fica pensando, como que você faz arquitetura? Se não tem, não tem ideia. E aí, daí veio a ideia, e aí é um doutorado que eu estou desenvolvendo, que como é que você consegue democratizar essa produção? Isso é, da mesma maneira que você tem a Lei Rouanet para as artes, por que você não pode ter um modelo similar de uma Lei Rouanet para as cidades, onde você tem organizações da sociedade civil que vem falando, Miguel, eu queria um projeto aqui no meu bairro, ou uma associação que precisa reformar uma sede, ou um posto de saúde, ou um terminal pesquisa, que seja. Ele faz o projeto, a associação apresenta, tem um comitê, analisa, dá o sinal verde, você pode captar, você pode receber verba pública, isso é, sai da esfera estrita do domínio do município, do governo, e você usa A prioridade depende do interesse. Se o prefeito entra como o prefeito anterior, que não tinha interesse nenhum pela cidade, a gente está ferrado durante 4 anos. E às vezes quer destruir o que o outro fez também. Pior ainda. Então, assim, e tem mais um agravante nisso, que temos que cortar na pele também, fazer uma autocrítica, que é a conivência, por um lado, e a omissão das nossas instituições de arquitetura. Porque a gente acompanha tudo isso assistindo, olhando e não intervém. Ora, se nós hoje estamos aqui com o nosso CAL, nossa vice-presidente nacional, nós estamos em pleno exercício aqui da gestão, eu acho que valeria um esforço da gente sair pelo menos da situação de omissão, né? E colocar isso com clareza, startar o processo, de que forma, eu não imagino como. Né? Mas o Miguel, que tem uma cabeça aí muito brilhante, já deve estar pensando numa, se eu pegar essa gestão, vai dar para gente. Nessa pergunta, tá, aí houve a licitação, conseguiu-se de alguma forma, chegou aquele gestor público, a ideia, a licitação rolou, alguém ganhou. E como é que é para você conseguir convergir questões de patrimônio, questões de meio ambiente, sociedade ativa e, enfim, essa escuta toda, como é que é essa equação Eu acho que numa intervenção urbana? o bom projeto, ele dialoga com o patrimônio, dialoga com o entorno e dialoga com a população, e ele é sustentável. A boa arquitetura é sustentável, para começar. Então não tem, vamos criar aqui elementos para... Não, a arquitetura que nasce bem pensada, ela é sustentável. Isso na prática é o que depois fez a gente já lá. Não, exatamente. Então, eu acho que esse diálogo ele vai acontecer com a sociedade civil também, porque tem uma questão que é o seguinte, a agenda urbana e planejamento urbano, ele tem que ser dissociado do calendário eleitoral. Perfeito. Assim, não se resolve em 4 anos, não se resolve em 8 anos. Hoje a gente ainda tem 8 anos, antigamente no plano César Eletrônico tinham 4 anos. Então, planejamento urbano não cabe. Não tinha reeleição, né? Não tinha reeleição. Então você planeja para colher daqui a 20 anos. Então tem que ser dissociado do calendário eleitoral. Isso é importantíssimo. Tem que ser um compromisso, uma agenda, uma agência da sociedade civil com participação. Os planos dos diretores para ter esses 10 anos. Exatamente. Então você tem que ter umas coisas manobradas. Mas eu acho que o diálogo com o patrimônio e o meio ambiente e a sociedade, ele é natural e intrínseco da boa arquitetura. Da arquitetura, exatamente. O autor do projeto responsável, ele é responsável. Essa partida. O projeto é uma plataforma do diálogo, né? E você projeta e ele vai sofrendo inputs e vai melhorando, né? Com o passar do tempo. E dos agentes, os projetos melhoram. Hoje a gente fez, no caso da Agenda lá, a gente fez um processo de escuta muito alto. Era um concurso de ideias, não era uma estação que quem pagasse a moratória ganhava, o melhor projeto ganhava, foram 4 concorrentes, 3 em cada área entregando o projeto, era um concurso de ideias. Nos interessava ouvir a sociedade e procuramos todas as associações de moradores e todas as instituições, os clubes do entorno, as universidades. Conversamos com todo mundo. Tanto é que as associações de Ipanema, Lebrão, Cruzado apoiam o projeto, inclusive entrando na justiça a favor do projeto.
porque foram ouvidos, porque trouxeram suas ideias e ideias muito boas. Claro que vem um monte de Umas incorporadas. muitas incorporadas. Claro que vem, como dentro do meu escritório mesmo, vem às vezes um monte de ideia. Não faz sentido. Mas consultas públicas, audiências públicas, então com o processo, foi um processo de escuta muito grande. Que é interessante que no caso do Jardim de Alá, todos os prefeitos eleitos no estado do Rio de Janeiro tentaram reformar o Jardim de Alá. César Maia, Saturnino, Marcelo Alencar, Conde, Eduardo Paes, todos tentaram. Não conseguiram, esbarraram numa resistência das associações de moradores históricas. E tentavam o ano, tentavam o segundo ano, desistiam, porque tinham mais 2 anos. Então, nós fomos buscar essa Refém do prazo eleitoral. então, nós fomos buscar essa conversa e trouxemos para a mesa e todos nos apoiam. Então, é importante ouvir, o diálogo é importante. A gente trabalha numa cidade, como o Rodrigo falou, nosso maior patrimônio é ambiental. O nosso trabalho aqui é fazer uma agricultura para desaparecer. Esse é o nosso maior exercício. Isso é interessante você falando disso, porque tem nosso projeto agora da Praça 11, né, que a gente apresentou o prefeito em dezembro de 24, e, enfim, está num processo de desenvolvimento, né? E aí é muito interessante que a gente apresenta uma proposta que ela é um olhar da cidade do Rio de Janeiro da segunda metade do século XXI. Isso aí. Sai a Via Expressa, se transforma numa via local, lugar que tinha um viaduto vira habitação, comércio, gera emprego, gera imposto, né? Enfim, parques, praças. O Querer vai ter uma biblioteca com equipamento limpo. Rodoviário mais um. Exatamente, né? E mais cidade, né? Isso é reparando um erro do passado. Mudança de conceito. Radical, gente, radical, porque o porto ele é uma super intervenção, mas o viaduto que está de cima ele foi para baixo, com uma capacidade viária maior ainda. Então, assim, tem uma questão ainda, o rodoviarismo, de certa forma, está presente, você ganha aquela superfície toda, sem sombra de dúvida, né? Ficou muito melhor. Entretanto, o rodoviarismo ainda se gastou mais dinheiro com carro do que com superfície, digamos assim. Mas o Praça 11, ele propõe, de fato, essa abordagem, e é viável, né? Enfim, é viável em termos viários, é viável em termos econômicos, como o Miguel falou. A gente desenvolveu um estudo de viabilidade econômica e jurídica. Você tem que chegar com um pacote completo. Não adianta você chegar, olha que bonito. Que a primeira pergunta de fazer essa ideia, quanto é que custa? Quanto é que custa esse visitado? Exatamente, quanto é que custa? E é interessante porque, enfim, foi lançado o projeto, o Eduardo bateu o olho, o Eduardo Paes bateu o olho e falou, cara, esse é o projeto, vamos fazer. Na hora ele decidiu, 2 dias depois ele divulgou. E o mais interessante é que ele sai agora, né, para candidato a governador, e aí a máquina da prefeitura pega o projeto e começa a transformar o projeto, assim, é como se forças ocultas, como dizia o Jair do Chaves, né? De repente, quando vai o projeto para a Câmara dos Vereadores, É outra coisa. é outra coisa. Tem lá um prédio de 90 metros de altura. Aí eu falei, olha, o Largo Os 2 gêmeos, né? Parece. do Boticário, o Largo das Neves de Santa Teresa, ele está a 70 metros do nível do mar. O prédio vai a 90, que eles mandaram. Assim, é uma coisa que você fala. Então, de volta para o passado, de volta para a primeira metade do século XX. Então, é interessante. Ela aí, Tereza. Tinha outra coisa. Agora, nessa experiência, E aí a paisagem É. é a primeira vítima. então, nessa experiência tua e do Miguel, né, de propositores de intervenções urbanísticas, vamos dizer assim, que garantam, né, o desenvolvimento, ou pelo menos o tempo contemporâneo das cidades. Na opinião de vocês, o que a nossa instituição, o CAU, poderia fazer, poderia agir? Porque hoje o CAU não atua nesse sentido de ser um agente, né, que interfira na questão da gestão pública, na questão política institucional. A gente tem força, tem mecanismo, tem ferramentas, tem condições, tem estruturas, tem até orçamento, né? Mas a gente não está atuando. Como é que vocês imaginam que nós pudéssemos agir nessa direção? Eu acho que o apoio institucional é muito importante, até econômico também, mas o institucional e político é muito importante. Eu e o Rodrigo, a gente tem uma certa habilidade política, né? A gente tem que ter, senão a gente não estaria onde a gente está. Então a gente tem diálogo, a gente vai buscar, né? Mas eu acho que é difícil.
A gente precisa entender que o arquiteto é produtor de arquitetura. Eu acho que as universidades, a UFRJ, por exemplo, passa por alguns momentos do arquiteto que é apenas pensador. O arquiteto tem que produzir metro quadrado, tem que desenhar, tem que produzir arquitetura. Eu acho que a gente... Você nasce num espaço e morre num espaço. E passa a vida inteira em A espaço. teoria é importante, mas a prática, Eu acho que vai ter um a arquitetura, ela tem que edificar. tem que edificar. Então a gente... eu acho que a comunicação é muito importante, o apoio institucional é muito importante. O CAL foi uma entidade que desde o começo deu apoio ao Jardim Jalá. Com a sua entrada deu apoio ao Jardim Jalá, é importantíssimo. Desde sempre também deu apoio aqui a gente. Porque mais de apoio, mais do que apoio a projeto, é obrigação nossa, enquanto estamos à frente da CAL, apoio aos profissionais e garantir a esse profissional o exercício pleno das suas atribuições. Pensa só assim, Caberá à sociedade julgar, mas a gente tem que apoiar o processo de licenciamento e aprovação do projeto, que é emperrado com a burocracia de várias prefeituras, que na prática, no mundo real, cotidiano, está impedindo o arquiteto de exercer a sua atividade, porque quando o cliente contrata o arquiteto para fazer o projeto, para aprovar projeto e licenciar a obra, ele não quer saber se a burocracia é isso assado, ele não quer saber se o sistema é online ou não é, ele não quer saber se o sistema caiu, ele quer o seguinte, ele contratou o profissional para fazer aquela atividade. E o profissional não consegue, porque ele é impedido pelo poder público, pela burocracia excessiva do poder público, de exercer a sua atividade. E aí eu acho que o CAL tem que entrar firme nisso, porque o CAL tem que garantir, antes de mais nada, que haja a livre atividade profissional dos arquitetos, arquitetas e urbanistas. Olha, eu vou te falar, eu tenho boas experiências com essa administração. De ter dentro ali uma turma que entende Você está falando necessariamente de ser de engenharia, né? Falando de CAL RJ. Mas tem uma coisa Interessante. a nossa missão é pensar fora da caixinha, né? Para pensar dentro da caixinha, eu acho que o nosso diferencial é pensar fora da caixinha. E muitas vezes você esbarra na legislação onde não está previsto o que você está pensando. Não tem nem que pode, nem que não pode. O que o poder público mais conservador e careta, né? Não pode, então não pode. Não, mas não está escrito que... Né? Então, aqui não. Você propor a inovação. O que não é proibido. Então, eu acho que, de alguma maneira, o caminho criativo da sociedade se dá nesses degraus. Né? Tem sempre o que rompe esse pensamento, que não é uma rampa contínua. São degraus que são rompidos. São rupturas que vão criando vou dar um exemplo. O diálogo com o patrimônio, isso acontece muito. Na verdade, o patrimônio no Rio de Janeiro é muito especial, porque é por ali que você consegue o caminho para ter uma liberdade criativa, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Não via passa hoje história, porque você vai discutir conceito. Porque você vai na Secretaria de Urbanismo hoje, você vai ficar vendo ali, olha, postamento, não sei o que, doação. Agora, no patrimônio histórico, tanto IFAM, aí é IFAM, INEPAD, RTH, conceitadores, exatamente. Então você consegue ter um nível de troca ali e uma possibilidade de desenvolver aquele projeto muito grande. Então, assim, e aí falando uma coisa muito simples de burocracia, a gente fez agora, está em execução agora, um projeto lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, de um residencial Minha Casa Minha Vida, sustentável, que a gente ganhou um concurso junto com a Paula Vilela, arquiteta, e acabou de ser premiado no governo federal como na categoria de edifício sustentável. E é um protótipo. Pois bem, como protótipo, você apresenta soluções para justamente tentar mudar o padrão, né? E aí é muito interessante, tem uma coisa muito simples assim, que a gente falou, cara, que a gente quer o piso todo, externo, de circulação, etc., interno, cimentado. Cimento liso, tradição, arquitetura modernista, cimentado, sabe? Mas aí tem uma regra, no Minha Casa Minha Vida, tem que ser porcelanato. E aí você fala, mas também porcelanato, tem que ser o porcelanato. Mas olha só, a gente quer o cimentado, vai ficar mais barato, o acabamento é muito melhor, porque é escada. Imagina uma escada com porcelanato, aquela junta, não sei o que, não sei. Tá dele, final. Aí tivemos que usar uma carta a Brasília. A Brasília, para pedir, para mudar, que ia ficar mais barato, não sei o que, ligaram.
Não, tem que ser porcelanato. Então, assim, isso entre N outras coisas. Então, assim, é isso, tem coisas escritas que ninguém para olhar, para pensar e falar assim, isso é uma idiotice. Claro. E aí, não, porque o cara fala, se eu assinar isso, aí alguém vai vir em step público, não sei o quê, e aí não muda. Então vira uma bola de tipo, é importante. Aí que tá. O CAL, eu acho que são essas questões. Caixa econômica. Tem que sentar lá e ter uma. Claro, que vai ficar muito grande esse negócio, mas tem que ter uma comissão revisar esse negócio todo. Eu fazia aqueles bloquinhos H até hoje, gente. A gente só não tá fazendo isso, a gente tá fazendo, são 4 prédios, pátio interno, o projeto tá uma belezura o projeto. Mas é porque é um protótipo. Porque você vai pegar. Você falou uma coisa Você vai, no problema. A gente tem a nossa instituição, o CalBR, né, agora, né, a nível nacional, a gente tem uma instituição forte, que já está se consolidando, são quase 15 anos, não é? Que deveria ter exatamente esse papel. Não é cumprir as regras que são estabelecidas, é questionar, é discuti-las. Claro. O que desenvolve o mundo não são as respostas, são as perguntas que fazemos, né? Por que não pode isso? E por que isso tá assim? Ah, porque sempre foi assim. aquela O estilo sempre foi assim. Ele Ford, né? Se eu perguntasse aos clientes o que eles queriam, eles iam pedir cavalos mais rápido. E caminho trabalho passado. Essa história, né? Então, e nosso trabalho é enxergar além, é visão. O que o que o nosso cliente está dizendo, a gente tem que buscar o manejo. Existe tudo. O Flávio Ferreira falava uma coisa muito boa. Ele falou, nossa, eu não sei se sou o Flávio Ferreira, enfim, orientou, a gente fez lá o zero peso junto, etc. O Flávio falava assim, o cliente tem que chegar com as questões objetivas. As subjetivas é a nossa responsabilidade. E isso aqui é o quê? 2 quartos, 3 quartos. Isso aqui, enfim. E o Sérgio Berlan dizia mais, ele dizia que o arquiteto é o intérprete do desejo do cliente. O cliente traz o desejo e você interpreta a sua linguagem espacial. E voltando ao que você falou também do apoio do CAL, é muito interessante assim, nessa situação hoje, onde o arquiteto ele passa a ser um indutor quase do desenvolvimento, porque a partir do momento que você está propondo, como a Praça 11, como a gente propôs o Master Franca Leopoldina, que aliás foi exportado para o estado de São Paulo, saiu do Rio de Janeiro e foi para São Paulo, guia BNDES, perdemos, olha só, exportando a economia, mas enfim, o nosso projeto para Leopoldina, o projeto para Praça 11, entre outros, isso é desenvolvimento urbano, isso é desenvolvimento econômico, então o arquiteto ele é indutor disso. Então é importante o CAL, e é importante que mais iniciativas como essa aconteçam, porque a grande maioria dos arquitetos não faz isso, porque fala assim, qual é a chance de eu ser remunerado? Tá? É a mesma de um concurso, aliás, é maior, porque isso você só está competindo com você mesmo. Você acha que seria interessante a gente promover, a nível de CAL, a gente abrir um espaço no CAL, oferecer um espaço no CAL para que nossos colegas, como você, como Miguel e tantos outros, viessem no CAL aqui trazer uma proposta, trazer a sua manifestação, a sua ideia de projeto, a sua intervenção, e o CAL, a partir dali, com uma ação institucionalizada, tocar isso para frente? Eu ia fazer, eu complemento essa pergunta que eu ia fazer isso. Você hoje é prefeito, o que que você ia tocar, assim, qual é a parte da cidade que você acha assim, olha lá, olha esse trecho aqui que tá largado, qual a próxima rua é essa? Essa já tá começando, já tá lá em Algumas áreas aqui, ó. não, A Praça 11 vai... Que é a coração do Miguel. Que é o Sobódromo, no Carnaval. E aí, a alma da Rio de Janeiro, se a né? gente fosse tocar um projeto, se a gente fosse defender um projeto, qual que a gente deve pegar primeiro, assim? Eu acho isso. Dá uma região, bem um cenário de grandes oportunidades. Eu vou te falar que eu amo projetar o Rio. O Rio, todas as natufologias, o Rio não só isso, todas as zonas são interessantes. A Zona Norte é interessantíssima, porque o nosso Mas vamos jogar a Zona Norte. a nossa periferia não é periférica. Nossa periferia não é periférica, a nossa periferia é intrínseca no território. A periferia está aqui, está ali, está na Zona Sul. Então, isso é muito interessante, né? Eu acho que eu acho que a questão das favelas, eu acho que é mais importante. Aquela que era do Mercadão, tá? Pela bairro, eu acho que a gente começou a fazer uma coisa que foi interrompida. Então, acho que tem coisas muito grandes para serem feitas nas comunidades todas. Mas isso entra também o gestor local. Não adianta o CAL, o arquiteto, o urbanista, o prefeito ou o vereador. Se dentro da comunidade não houver o conhecimento da arquitetura para provocar de dentro para fora, isso não vai acontecer nunca. Isso tem que acontecer de dentro para fora. Então, o que a gente tem que fazer, eu tenho um instituto que você conhece bem, que a gente até tem que aprofundar a história, mas o meu instituto é para formar
dentro das comunidades, pessoas com conhecimento do urbanismo social, isso é muito bom, para que se transforme de dentro para fora. E aí ele vai cobrar, porque aí você tem força para cobrar. Porque aí você tem força e resiliência. Agora, Miguel, talvez valha a pena, Leila, Rodrigo, a gente fazer um esforço, né, de quando tiver uma proposta, né, individual do nosso colega arquiteto, né, uma proposta para aquele bairro ou para aquele trecho da cidade, enfim, ou para aquele eixo, Discutir aqui no CAL, trazer a gente trazer para o CAL, chancela esse projeto, escute, chancela esse projeto, e vamos juntos apresentar e abrir pelo que legitimidade. Não é isso que exatamente, assim, Tem que contribuir, e essa prefeitura ela é aberta a boas ideias. Isso é importante também. Você tem opção fechada. Mas essa é aberta às boas ideias. Muitas das boas ideias surgiram na sociedade civil, ser um mercado, até de várias outras entidades, inclusive. Você pensa o seguinte, a Petrobras está aqui do lado. O que ela contribui urbanisticamente para a região? O BNDES, está fizelar, destruiu. O que contribui? Aí quando você vê a região da Praça 11, ali você tem você tem uma série de sedes de empresas também. O que contribui urbanisticamente? O que eu juro, isso não é estimulada para isso, não é convocada para isso, e também não é vocacionada para isso, ela não toma nenhuma iniciativa. essa avenida ninguém dá, mas Fica guardando do cedo, Rodrigo, sensacional. Da Esplanada das Trilhas, que é viável economicamente, vão acessar sim, exatamente, é uma seção, enfim, é isso, o modelo está todo aparticulado. Mas eu penso assim, vale a pena, de urbanismo, né, o pensamento humano, a intervenção na cidade. Se a gente, né, desde o projeto do Miguel, o projeto da Praça 11, o projeto da Leopoldina, esse aqui do BNDES, o plano de intervenção nas favelas, eu acho que tudo isso passa, ele está dentro de uma lógica de redução da desigualdade. Porque a partir do momento que o projeto ele capacita, ele possibilita, né, ele gera recursos para o município, então o urbanismo ele funciona meio como Robin Hood, ele tira dos mais ricos e leva para transferir para os mais pobres através da prefeitura. Então você consegue, por exemplo, o que o Jardim de Alá gera de receita hoje? Não gera nada. Só despesa, só despesa. O que o Praça 11 gera? O que aquele elevado gera de receita? Nada, só despesa. Então, eles vão passar a gerar receita. Então, são áreas infraestruturadas, né, que tem tudo já, transporte, esgoto, água, etc., que você está ressignificando e passa a gerar receita. O município vai arrecadar. E fora que você vai também dar qualidade. O carnaval, você é um bom chegar naquelas arquibancadas, você não chega, você tem que. É corrida de obstáculos para chegar no São Paulo. E aí, com isso, você tem a prefeitura para poder aí distribuir esse dinheiro onde lugares que não têm essa capacidade, não tem essa infraestrutura para gerar recurso. Então vai pegar o dinheiro do Jardim, vai pegar o dinheiro da Praça 11, vai pegar o dinheiro da Leopoldina. Essa é a conta, essa é a monta, e vai botar onde? Vai urbanizar as favelas, vai fazer habitação social, Tá largar. é isso. Essa é a lógica, né? Então o Foz Conselho, que com os mesmos que de receita? Nada. Zero. Também. Tem que revisar a legislação, tem que fazer intervenção urbana para gerar receita, e dali essa ideia nasceu muito, né? Quando a gente entendeu, eu, Sérgio e João, temos 2 escritórios de arquitetura, concorrentes até, parceiros de outras ideias. Quando a gente entendeu que a gente que buscava o terreno, buscava o financiador, fazia o projeto, entendia a legislação, entendia como é que a gente podia interpretar a legislação a favor do projeto, e a gente entregou a vida inteira esse projeto de bandeja para o mercado imobiliário. Então falou, cara, vamos fazer nós. Porque a gente costurou todas as fontes. Esse projeto nasceu daí, e a partir desse tantos outros. Mas eu acho que a gente é muito potente quando arregaça as mangas. Não adianta ficar sentado no escritório esperando tocar o telefone. Realmente é uma você tem que ter área. Sim, aí tem uma Saída aí, Neto. Aí tem uma questão que eu acho da formação do arquiteto aí, que eu acho que de alguma forma cada um citou alguma coisa, da academia, porque que os alunos que se formam, enfim, há uma certa posição passiva de certa maneira, assim, da academia, mas que aí eu acho que é uma crítica não, mas uma sugestão aí ao governo federal, ao Ministério da Educação, né? Que a academia, as formas de contratação de professores na academia, né, é doutorado só. Então, você está tendo um corpo de professores
exclusivamente teórico, sem nenhuma. Porque quando você entra, inclusive, se você tem um escritório, você tem que se desligar, porque a contratação é só 40 horas. E aí você tem que se desligar do teu escritório, da sua prática profissional e ficar sempre mais cedo na academia. Isso é a morte da profissão. Eu adoro a aula, eu não vou passar por isso para você, amor, só isso. É uma loucura. Então, assim, e que a medicina não tem isso. Por exemplo, né? A medicina, o médico, imagina um médico que é teórico. A arquitetura mas o cirurgião do câncer do pano, viu? Sérgio Bernardes. Enfim, então a gente está com esse problema que é gravíssimo. Hoje a academia, ela forma professores. Então então é muito não é que não tenha bons professores, não é que não tenham bons projetos ali dentro, mas assim, a gente está no Brasil inteiro formando professores. E as cidades estão precisando de arquitetos que entendam, que isso, que entendam, que tenham essa capacidade de não Sua tese não fez viável. Né, de polônicas, isso é muito importante. E articulação política com as associações de moradores, com as organizações da sociedade civil. Então, é um profissional que tem que ter uma capacidade holística ali, de atuação muito grande, né? A gente está caminhando aqui para o final do nosso papo, mas eu ainda tenho uma questão que eu queria trazer aqui para a gente ver se fecha, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Aqui no CAU, a gente tem feito muitas parcerias institucionais com prefeituras. Por que eu digo parceria institucional? Porque desde que nós assumimos aqui, a gente tem insistido, Miguel, que o CAU não é uma entidade, o CAU não é uma associação, o CAU não é um clube, o CAU é uma autarquia pública federal. Então, qualquer tipo de ação que eu tenha com outro, né, outro organismo, tem que estar institucionalizada sim, tem que estar assinada, tem que estar protocolada, tem que estar, enfim. Então, nós temos feito um esforço enorme com várias prefeituras aqui do estado. A gente tem a vantagem que no Rio, no estado, só tem 92 prefeituras. Pô, não é Minas Gerais, de Bahia, então dá para a gente, né? Pelo menos acho que mais da metade, seguramente, nós já tivemos algum tipo de contato e um terço disso, ou mais até, nós já firmamos acordos e parcerias institucionais, que é o primeiro ponto que a gente considera como estratégia de chegar no gestor público, né, através desses documentos, dizendo o que é essa ação, né, por que é importante ter uma parceria, uma chancela com o Conselho de Arquitetura, participação dos arquitetos e tal. Então, a minha pergunta aqui, que eu queria colocar aqui como talvez o último ponto aqui do nosso bate-papo, é como é que a gente poderia explorar, no bom sentido da palavra, essas relações institucionais, essas parcerias institucionais, em outros municípios, não só o Rio. Inclusive nós temos assinado, o prefeito Cavalieri agora reafirmou o nosso protocolo de parceria, o prefeito de Niterói, idem. Então, nós temos com cidades grandes também, mas com as cidades médias e menores, como é que a gente poderia começar a propor, a partir desses protocolos, uma intervenção, uma interferência, uma participação nossa, não só institucional, mas também profissional? Eu dou como exemplo clássico a cidade de Arraial do Cabo. É uma cidade que se deformou, que se descaracterizou por conta e unicamente de legislação urbanística. Então, como é que a gente pode salvar as cidades fluminenses num bom planejamento, numa boa interferência? Como é que a gente poderia sair da caixinha e pensar nesses aspectos? Vocês teriam alguma... Eu acho essa iniciativa do CAU, eu acho assim formidável, né? Porque você abre aí um guarda-chuva de iniciativas, de várias coisas que você pode propor. E entre elas, eu acho que o que eu acho que pode ser explorado de maneira muito forte é abrir o mercado de trabalho para arquitetos. Então, quando você tem esse guarda-chuva, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, você pega um município desse, por exemplo, chama o Miguel. Miguel vai olhar um município desse, vai falar assim, cara, isso aqui é óbvio que você tem que fazer isso aqui, isso aqui e isso aqui. Sem querer ser contra o risco do arquiteto do Cicosta, mas enfim, é porque já tem história, você sabe, a orla tem que ser liberada, tem que ter uma fila, deixa aqui uma rua de comércio, isso aqui, uma praça aqui, sim, você bate o olho, você entende ali, e aí isso vai gerar o quê? Vai gerar um projeto para obra, vai gerar o projeto da calçada, vai gerar o projeto postal, vai gerar o projeto não sei o quê. Então, assim, digamos que são
Nossa, é um master plan, mas é um master plan que isso vai gerar o desenvolvimento econômico da cidade. Isso vai gerar emprego, isso vai gerar turismo, isso vai gerar abrir um mercado de trabalho para os arquitetos que vão desenvolver aqueles projetos todos. Por exemplo, Praça 11. Praça 11 tem a proposta, demoliu o viaduto, prédio, são, sei lá, são mais de 15 prédios ali que a gente está propondo. Você está 15 arquitetos, paisagismo, não sei isso. A gente está com esse projeto da Praça 11, está abrindo o mercado de trabalho. Isso não vai ser desenhado no nosso escritório. Tudo. Exatamente. Eu ganho para estudar, eu ganho para os profissionais, ganho para a comunidade. Então, e, assim, esses municípios nem imaginam essa possibilidade. É direto pensador, muito boa. Mas aí não vai estar dentro da prefeitura esse técnico. Esse técnico tá, o CAU, ele oferece esse serviço. Olha, eu vou te dar um master plan, uma coisa bem, um plano, diretrizes, na verdade, diretrizes urbanísticas para a cidade. E aí você tem esse plano, essas diretrizes urbanísticas, e a partir daí se desenvolve, aprofunda-se e geram vários projetos para a cidade, estruturados economicamente, politicamente, enfim. E aí dá um norte, porque o problema específico não tem nenhum norte, sabe? Não tem. Aí eles recebem o dinheiro, pegam o dinheiro em Brasília, e faz reforma o Coreto. Faz o Coreto. E tem um entendimento forte. Você já está fazendo, nós, o PAN, eu e o João, nós estamos fazendo um trabalho grande urbanístico no Nordeste. Até a turma de Seis Loureiros, São da Saião, a turma está toda envolvida. E é bacana que é por lá de um parque nacional, tem um município, que é a princípio aí. E a ideia é criar uma centralidade urbana. Esse município já é o subúrbio, a suburbanização do parque, e tem um outro município muito protegido, que é uma vila de pescador muito originária e tal. E a ideia é que é uma nova centralidade que protege, que atrai o desenvolvimento desordenado dentro do ordenamento urbano e proteja esse município. Só que o entendimento da turma lá que o progresso é o porcelanato, o vidro azul. Então você tem que formar. Qual é o trabalho de educação também, de mostrar. A gente tem uma equipe que ficou 6 meses na toda a costa norte do país, entendendo quais são os artesãos, qual é a técnica local, quais são os materiais. E aí você traduz aquilo numa arquitetura contemporânea, que não é para fazer o pastiche do original, não, é para reinterpretar aquilo numa contemporaneidade. E isso não é... E aí é que é interessante, Rodrigo, é muito generoso e amplo. Não é um plano de trabalho. A gente vai fazer várias praças, edifícios, e hoje o próximo etapa é a habitação popular. Não é para a gente, é para um bangalo enorme de arquitetos. É para um exército de arquitetos locais e regionais e nacionais, que é mais importante, é uma sociedade ficar feliz com qualidade de vida, né? Na vida, entendendo as suas próprias potencialidades. A arquitetura, ela é um mercado de trabalho. Eu acho que isso não é entendido ainda, sabe? Que a arquitetura é, de fato, não é hobby, é hobby, é o arquiteto, o sonhador, que quer mudar o mundo. Não, a arquitetura é um mercado de trabalho, e pode ser, projeto urbano pode ser. Se você é um indutor de desenvolvimento, o arquiteto, ele trabalha com espaço. Se o espaço está assim, você faz assim, ele pode ser um sucesso econômico ou um desastre econômico. Então, assim, isso, quem tem essa visão é o arquiteto, a visão espacial, digamos assim, e com todas as contribuições, né, do biólogo, do economista, do advogado, do engenheiro. E a gente trabalha com todo mundo, o urbanista trabalha com todo mundo. E aí essa é a beleza, eu acho, da disciplinar, é a beleza dessa escala do trabalho. E que tão pouca gente está fazendo, está envolvido com isso. Por que isso? Porque o governo abriu mão, então passa a ser iniciativas individuais, de escritórios, então é pouca gente trabalhando com essa escala. E aí, é uma coisa que a gente conversa, você começa a atrofiar a mente. O arquiteto, ele passa, porque seus interesses vão reduzindo. E deu quem já o retorno imediato. Você está olhando só até a soleira. Você, da soleira para fora, A arquitetura, você Tem uma coisa que eu falo muito boa, negação. a empatia, a conexão, Enfim, é isso. A complexidade, você pode estar trabalhando, o terreno é particular. É proprietário o terreno. Mas você tem uma responsabilidade com aquele melhor projeto para aquele proprietário e o melhor projeto para a cidade. Eu não posso ter ideia, quando a gente pensa o projeto residencial, ou um edifício residencial, você está pensando na melhor cidade também. É o melhor resultado para o proprietário, é a melhor cidade. Então isso é muito importante você ter, né? E aí o Rodrigo falou isso, né? O Jardim de Alapura Carso atende a 17 ODS. Então, dos poucos projetos no mundo que atende a 17 objetivos de desenvolvimento na ONU. E aí que não é pouca coisa, são todos. E aí por quê? Porque o urbanismo é capaz de trazer isso. Se fosse um projeto econômico, não atenderia várias.
é mercado de trabalho, é pobreza, é vida marinha, são vários você faz isso. Poucas cadeiras na história conseguem atender. O urbanismo consegue endereçar todas elas através do urbanismo. Até que o próprio IAB tem esse, né? As publicações das ODS e tal. Mas é muito impressionante. Então, é isso. Mas a gente tem que ouvir também. Isso é multidisciplinar. São projetos desse modo longe, né? Leila, vamos às considerações finais dos nossos convidados? Vamos lá, eu acho que a nossa cidade então está precisando de um incentivo para que os governantes pensem em cidade, para que deixem os profissionais pensar, né, e fluir esses trabalhos, né. Eu acho que o Rio de Janeiro ele passou por uns períodos aí meio sombrio, meio parado, e agora quando vocês tomam iniciativa, às vezes vocês se esbarram em algumas questões, enfim, acho que o CAL tem um trabalho para fazer também. Eu acho que essa ideia é boa de trazer, eu acho que trazer e chamar trabalho e chamar a responsabilidade dos arquitetos e cronistas para essa cidade, né. Eu acho isso fundamental. O CAL botando um pé dentro da sala para isso é fantástico. Acho que esse apoio, né, é esse apoio que nós arquitetos precisamos e é um apoio também muito bem-vindo para os governos, porque vão passar a receber mais propostas com apoio do CAL. Isso é mais soluções para a cidade, a equipe lá que é muito reduzida vai poder focar no que de fato é viabilizar esses projetos. Então você vai ter a sociedade levando projetos para o governo, porque afinal de contas a cidade uma folha em branco, né? Ela está aí para todo mundo desenhar sobre ela. Essa é a verdade. É muito nova. E muito nova. Muito nova e semofente, né, velho? A cidade ela não pode ser congelada. Ela tem que ser, né? Então, quando você fala se renovar todo. Imagina, já vai levado dos anos 60 lá na Praça 11, vai ficar com ele até hoje. A cidade mudou. E aí, falando da Praça 11, a loja, muito importante o apoio local na Praça 11, na Leopoldina, no Jardim de Galo, nesses projetos que, além de terem comprovados assim, uma qualificação para a cidade, nascem de uma iniciativa da sociedade civil, né? Que é muito importante, que não é o governo fazer E não é só sociedade civil, não. É de arquitetos urbanos. E não é o empresário, não é o mercado, não. Eles vão estar a serviço desse menor desejo. Bom projeto. Miguel, suas considerações. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Leio aí, vocês são nossos interlocutores nessa viagem há algum tempo, né, nessa história. E o apoio do CAL é fundamental. Eu tenho falado muito com vocês sobre isso. Eu acho muito bem-vindo essas conversas. Os Vozes Urbanas eu tenho assistido vários, são muito bons, até alguns muito polêmicos. Isso. E é isso. Não, esse é o estou vendo. Rodrigo é nosso parceiro. E é muito legal, isso eu falo muito, né? A nossa geração, a nossa turma é muito feliz, assim. A gente fez muita coisa, né? O Tete assinando, pô, a Isabela a Isabela no Chupo, a Aliana na Superú. Então acho que a gente. Vamos por aí, quando da turma aqui. Uma geração. É muito legal mesmo. Patrocínio já da turma aqui, vocês organizam. É muito legal, porque o Duarte está fazendo, pô, quantos parques? O Belandos, todos são dele, todos os parques, quase todos são dele. Um trabalho bonito. Ele fez agora o paisagismo pro bono lá pro Circo Crescer e Ver, também botou uma Mata Atlântica ali, enfim. A minha geração é mais servidora pública. Eu, Cid, Marguerita, Luiz Valverde, todos estudamos PECA, poetas, esses longos aninhos antes de vocês. Depois do modernismo até o começo dos anos 2000, você teve ali um gap de produção urbanística enorme que nós. Daí volta no Rio de Janeiro, que o resto do Brasil, eu me lembro quando durante a faculdade, indo encontro de estudantes, encontros nacionais de estudantes, né, como aluno, eu me lembro que chegava nos encontros em São Paulo, no Sul, os alunos vinham pra gente e falavam assim, o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Que era o César Maia com Conde, fazendo Velocidade, Favela Bairro. O que está acontecendo lá? Conta aí, favela, vocês estão mexendo em favela, vocês não sei o quê. Então, era para mexer. Não, e o Brasil inteiro, que os alunos, isso rodava, não tinha internet ainda, mas rodava. Você vê a importância de um único arquiteto urbanista ter dado uma interferência direta e enorme na gestão pública. Aí foi um monte, como é que a coisa mudou. Tanto é que de um simples, entre aspas, secretário de urbanismo, virou prefeito da cidade. Sim. Bom, eu quero aqui agradecer também a participação de Miguel, né? O Miguel sempre traz as ideias exuberantes às vezes, mas o Miguel é um profissional assim, como eu disse no início, né?
como o Rodrigo também, é um professor de mão cheia, né? Talentoso, preocupado com a cidade. Então, eu quero agradecer muitíssimo. E apaixonados por esse Rio de Janeiro. Rodrigo também, quero agradecer muitíssimo a presença. Caramba, eu acho que hoje, ô Leila, fizemos um Voz Urbanas aqui um pouco diferente, porque foi com mais otimismo e com mais certeza e com mais esperança que a gente vai construir as soluções para o Rio e para as demais cidades. Eu mesmo tenho trazido muito professor, de maneira dessa vez, né? 2 profissionais estão na ponta da faca aqui. O olho do furacão. No olho do furacão. Muito obrigado, foi muito bom. Obrigado. Até a próxima.